Estátua da Liberdade. Durante toda a viagem, eles estavam falando que nós iríamos encontrar uma bonita senhora com uma tocha. E eu não conseguia visualizar a cena. Quando eu a vi, eu disse: Mãe, vem aqui. Esta é a liberdade. Esta tocha lá no alto quer dizer seja bem-vindo. Finalmente nós viemos à Terra Prometida para a Estátua da Liberdade. Bonita, linda mulher. Eu disse para minha mãe o que ela significa. Minha mãe me abraçou e respondeu: ela significa América. Ela ergue-se das águas da enseada de Nova York. Um colosso moderno de metal, o maior jamais inventado. Até os dias atuais, o mais duradouro símbolo da esperança americana para o país. Tal como os milhões de americanos que passam por ela, a história da Estátua da Liberdade começa do outro lado do oceano, em um país tumultuado. O ano era 1865. Em Paris, o regime duro e beligerante de Napoleão III tornou o democrático sonho da Revolução Francesa em uma memória sombria. Para alguns liberais franceses, a América era a verdadeira inspiração dos ideais democráticos perdidos da França. Eles almejavam a fraternidade que uma vez ligara Washington a Lafayette. Entre eles estava o escultor Frédéric Bartholdi, que pensou em desenvolver um monumental presente para a jovem nação. Eu tentarei glorificar a República e a liberdade lá, na esperança de um dia achá-las aqui de novo. Ele queria que seu presente fosse a primeira coisa que os visitantes vissem quando entrassem no Novo Mundo. Então escolheu Bedloe's Island como lugar indicado. Se os americanos pagassem por um pedestal, ele prometeu a si próprio que a França pagaria por uma estátua colossal. Bartholdi pensava sempre grande. Seus trabalhos mais recentes eram bombásticos e patrióticos, mas eles eram pequenos comparado a este próximo trabalho que iria levar 15 anos para ser feito. Ele nomeou Liberdade Iluminando o Mundo. Moldar a estátua foi a maior realização de Bartholdi. Na França, ele começou a testar modelos em cerâmica e bronze em tamanhos cada vez maiores. Tochas de madeira foram feitas como modelo e, em seguida, gesso era colocado por cima. Em sua oficina em Paris, metalúrgicos cuidadosamente cortaram enormes placas de bronze norueguês em pedaços tão finos quanto uma moeda para se adaptarem aos moldes. Cada detalhe da estátua, desde seu penteado até as pregas do vestido, foi meticulosamente trabalhado. A cor original das peças, um marrom escuro, foi gradualmente se transformando em um cinza claro por causa da maresia do Atlântico. A enorme estátua teria também de resistir a ventos de mais de 200 km por hora sem tombar no mar. Bartholdi procurou o mais brilhante engenheiro civil da França, Gustave Eiffel, para desenvolver um engenhoso sistema de suporte de 1.800 vigas, incluindo um esqueleto principal e uma série de estruturas que permitiriam as placas de cobre expandir e contrair, de acordo com o tempo, sem rachar. O andaime desenvolvido por Eiffel era o mais alto jamais criado até então, elevando a gigantesca senhora por sobre os tetos de Paris para que todos pudessem ver. Mas enquanto Paris estava exultante, a América vacilava. As contribuições eram pequenas. Tinham arrecadado bem menos do que os $250 mil necessários para a construção do pedestal. Bartholdi levou a tocha para exposições beneficentes em que visitantes eram convidados a conhecer e subir no pedestal. Finalmente, o editor Joseph Pulitzer conclamou os cidadãos de Nova York a apoiarem o pedestal. O pedestal sozinho já era uma obra-prima da engenharia e foi desenvolvido por Richard Morris Hunt para harmonizar com a estátua e não competir com ela, e principalmente para suportar um peso de 225 toneladas de ferro e cobre.
Em 1885, a França havia contribuído com mais de 400 mil dólares para o projeto e Bartholdi havia trabalhado por 14 anos. A estátua completa foi desmontada e enviada à sua nova casa embalada em mais de 200 caixotes, 39 somente para rebites. Quando a estátua foi remontada um ano mais tarde em Nova York, os americanos viram pela primeira vez o que seria considerado símbolo de esperança para seus imigrantes nas décadas vindouras. A estátua terminada era da altura de 15 andares, com um dedo sozinho medindo 3 metros. O simbolismo da liberdade estava claro. Uma placa com a data de 4 de julho de 1776. Sob seus pés, grilhões rompidos representavam o fim da escravidão. Sua coroa de 7 pontas tenta tocar os 7 continentes e os 7 mares, e carrega o anseio de liberdade de todo o mundo. Bartholdi queria que ela fosse acesa pelo lado de dentro, e no início do século XX, uma fraca luz elétrica saía das brechas da tocha. Este modelo original está em exposição em um museu próximo à estátua. Reformas recentes colocaram uma nova tocha com folhas de ouro de 24 quilates para incrementar a ilusão de iluminação. Aqueles que vieram em busca do abrigo da tocha vieram atrás de uma vida melhor, fugindo de exércitos para juntar-se a um parente, livrar-se de um perseguidor. Eles vieram por causa de rumores de ouro nas ruas. Vieram em trapos. Ironicamente, suas primeiras horas na Terra da Liberdade eram gastas normalmente confinadas na Ellis Island. Imigrantes a chamavam de Ilha das Lágrimas. Aqui, à sombra da Estátua da Liberdade, 16 milhões de almas esperançosas invadiram Great Hall, esperando sua sorte. Alguns deles condenados a serem postos de lado, doentes, ou que aparentavam ser mentalmente deficientes, eram impedidos de entrar no país e voltavam nos mesmos navios que os havia trazido. À medida que barcas os levavam para a metrópole de Nova York, eles deixavam para trás a estátua colossal e sua tocha. A poetisa Emma Lazarus, filha de imigrantes russos-judeus, deu à estátua uma definição que Bartholdi não havia pensado. Suas palavras estão embasadas de sentimento de liberdade. Que venham a mim os seus cansados, os seus pobres, a sua massa oprimida que deseja respirar livremente, aqueles barrados no teu cais. Que me venham estes, os sem teto à mercê das intempéries. Ergo minha luz ao lado do portal dourado.